Olá pessoal, eu sou o professor Gabriel Fonseca e neste vídeo abordaremos aspectos históricos relacionados aos direitos humanos, desde as suas origens ou antecedentes remotos até as modernas declarações de direitos humanos em constituições e tratados internacionais. Para refletirmos sobre as origens ou antecedentes remotos dos direitos humanos, podemos tomar como ponto de partida um dos primeiros conjuntos de normas escritas conhecidos, o Código de Hammurabi, de aproximadamente 1750 a.C., no Oriente Antigo, Mesopotâmia. No prólogo, escrito em estilo épico, é possível ler que o nome do rei Hammurabi fora pronunciado pelos deuses para fazer surgir a justiça na terra, para eliminar o mal e o perverso, para que o forte não oprima o fraco. É importante voltarmos as nossas reflexões aqui também para o Antigo Egito, no norte da África, onde a existência cotidiana desenvolveu-se em torno do culto de seus mortos ou ancestrais, provenientes do sul, dos povos bantus, negros. No Livro dos Mortos, é possível encontrar critérios éticos que os mortos, com pretensão de ressurreição, deveriam proclamar. Dei pão ao faminto, água ao sedento, vesti o que estava nu e dei uma barca ao náufrago. Podemos resgatar ainda o lugar do continente americano na história dos direitos humanos e pensar, por exemplo, na concepção moral do Império Inca, baseada nos imperativos: não mentirás, não deixarás de trabalhar e não roubarás. De Atenas, na Grécia Antiga, podemos extrair reflexões sobre a democracia, a vida em sociedade, a educação e a justiça. Platão e Aristóteles, por exemplo, apresentam uma importante distinção para o campo jurídico. De um lado, direito natural, universal e responsável por reger o cosmos. De outro lado, o direito positivo, particular e responsável por regular a vida social. Em relação à Roma Antiga, temos como importantes legados a República, a experiência representativa em assembleias populares e o reconhecimento gradual de direitos por meio da edição de leis. No direito romano, a dicotomia entre direito natural e direito positivo pode ser encontrada na contraposição entre o ius gentio, direito comum dos povos, que decorre da razão natural e, portanto, é universal e imutável no tempo, e o ius civile, direito civil, que decorre da decisão do povo e, portanto, muda no tempo e no espaço. Na Idade Média, a distinção entre um direito positivo e um direito natural também se faz presente. Em São Tomás de Aquino, por exemplo, a lei humana deriva da lei natural, por obra do legislador. O direito natural aqui é considerado superior ao direito positivo, já que, como diz São Paulo, aquele direito é a lei escrita por Deus no coração dos homens. Resgatando em parte essa longa tradição, a Declaração de Direitos da Inglaterra de 1689, editada no contexto das revoluções inglesas do século XVII, institucionaliza a separação dos poderes, forma de organização do Estado que, limitando os poderes do monarca, protege os direitos fundamentais. O filósofo inglês John Locke teorizou sobre a chamada Revolução Gloriosa e a monarquia parlamentar inglesa, a partir de ideias de direitos naturais inalienáveis dos indivíduos, a vida, a liberdade e a propriedade. O seu pensamento influenciou, no século XVIII, o processo de independência dos Estados Unidos e suas declarações de direitos, e a Revolução Francesa, e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. No entanto, os direitos individuais proclamados nessa última declaração beneficiaram mais a burguesia do que a maior parte da população francesa, e especialmente as populações colonizadas pela França. Por isso, é importante mencionar aqui o caráter hiperdisruptivo da Revolução Haitiana, ocorrida entre 1791 e 1804, contra a colonização escravista francesa na ilha de São Domingos. Em contraste com as revoluções liberais burguesas da época, a Revolução Haitiana foi uma revolução popular, protagonizada por escravizados e seus descendentes, que buscou romper com a ordem política, econômica e social sustentada pela escravidão e pelo racismo. Embora informações sobre liberdade, igualdade, insurreições e motins tenham chegado ao Brasil colônia e influenciado diversos levantes protagonizados pelos grupos subalternizados às vésperas da independência do país, a Carta Constitucional Brasileira de 1824, outorgada por Dom Pedro I, instaurou um governo monárquico centralizador,
e contava com um quarto poder, o poder moderador. Além disso, o documento constitucional era omisso em relação a questões como a vergonhosa estrutura escravocrata do país. Apesar da abolição da escravatura em 1888 e da proclamação da República em 1889, a Constituição Brasileira de 1891 preservou o ideário conservador e antidemocrático, pois excluiu os analfabetos do direito ao voto, impedindo a materialização dos direitos políticos de grande parte da população do país, especialmente os negros, que não contaram com políticas de inclusão social e, portanto, foram privados do acesso à educação formal. Uma afirmação mais ampla dos direitos econômicos e sociais apenas ocorreria no início do século XX, com as constituições mexicana de 1917 e de Weimar de 1919. A partir desses documentos constitucionais, passa-se a reconhecer a qualidade de direito fundamental, por exemplo, aos direitos trabalhistas, aos direitos à previdência e à assistência social e ao direito à educação. Além disso, reconhece-se nos textos constitucionais a importância da função social da propriedade, da reforma agrária e da igualdade material em geral. A Constituição Brasileira de 1934 alinha-se a essa tendência. No entanto, logo foi outorgada a autoritária Carta Constitucional de 1937, instaurando-se o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, sob a alegação do crescimento de tendências comunistas no país. Já a Constituição Brasileira de 1946, que retomara a separação dos poderes e os direitos fundamentais, foi progressivamente rompida após o golpe de 1964 e, em seguida, substituída pela autoritária Carta Constitucional de 1967. Por fim, a Constituição de 1988, que sintetiza o processo de redemocratização do país, é considerada a mais democrática, republicana e igualitária das nossas constituições. Ela está em sintonia com as normas internacionais de proteção à dignidade humana editadas após a Segunda Guerra Mundial, tanto no âmbito da Organização das Nações Unidas, ONU, como é o caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, quanto no contexto da Organização dos Estados Americanos, OEA, como é o caso da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, de 1969. Enfim, essa é a atual etapa da afirmação histórica dos direitos humanos no mundo e no país. Esperamos que as leituras e atividades propostas contribuam para a compreensão de algumas das nuances desse longo processo histórico, marcado por continuidades e descontinuidades, avanços e retrocessos. Bons estudos!